Começa agora. Fala com a Base, com o velho Dil. Alô, base do Sindicep, sejam bem-vindos, bem-vindas, companheiros, companheiras, amigos, amigas, irmãos e irmãs de farda. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo, dessa vez com alguém da cultura, trazer um pouco de cultura para isso, né, Gustavo? Trazer um pouco de cultura para o nosso bate-papo. É com muito carinho, com muita honra que a gente recebe aqui o André Vilela Pereira, mais conhecido lá na base dele como Samambaia, para a gente trocar uma ideia, saber direitinho o que é o IFAM, né? Qual que é o papel do IFAM na nossa sociedade, a importância disso tudo, né? Como é que tem se dado as coisas lá no IFAM, a ordem do dia, como é que está isso tudo, enfim. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Essa câmera é sua, a base tá para você. Mas antes de tudo, André, antes da gente entrar na questão política sindical, antes da gente entrar no bate-papo das nossas questões trabalhistas, não é? A gente queria saber quem é André Vilela Pereira. De onde veio, se é daqui, se veio de outro estado, filho de quem, marido de quem, irmão de quem, para que time torce, não é? Para a gente saber quem é essa pessoa. Bem, sou daqui de Campo Grande mesmo, né? Minha família, enfim, também meus pais. Meu pai é o Paulo César Barbosa Pereira, engenheiro, trabalhou muito tempo na Sanesul e Águas, e, enfim, continua trabalhando na área do saneamento. Na verdade, agora já uma paixão mais recente aí da apicultura, tá produzindo mel. Bacana. Aqui mesmo no município? Aqui mesmo tem algumas caixas assim no estado, fora assim, alguns parceiros aí que aí conversa, vê que a pessoa tem ali uma área que dá para colocar umas caixas ali que vai até auxiliar, né, na produção. Sim. Daí ele faz esses contatos e vai, né? Essa prática é uma prática muito bacana, né? Ele tá encantado, assim, agora tá mexendo com as abelhas sem ferrão, que é a abelha nativa, né? Sim. O mel da Jataí, enfim. E esse final de semana participou da primeira vez naquela feira Borogodó, vendendo o seu produto lá, seu mel lá junto do outro camarada. Da feira Borogodó acontece onde, André? Ali eu não lembro o nome da praça, mas é ali na Rua das Garças, perto da onde é a feira da Praça da Bolívia também, né? Uma quadra pro lado tem uma outra praça maior. Sim. É lá que acontece a feira Borogodó. Acontece, eu não sei agora qual domingo do mês, mas é uma vez por mês. Uma vez por mês. É importante dizer, até pra gente dar uma força aí. Esse movimento das feiras tá bem interessante, sim. Bacana mesmo. Mas se quiser seguir lá, o mel dele é Santé Moema. Santé Moema, que é o nome legal. Da minha irmã. Aí procurar no Instagram você encontra lá. Bacana. Minha mãe é médica, Fátima, Maria de Fátima, tá aposentada. E o que mais? Eu sou arquiteto, né? Sou casado com a Daphne Lisboa. Muito bem. Sou arquiteto, formado aqui também na UFMS, fiz mestrado em sustentabilidade e acho assim, algo muito importante na minha vida é a música. Eu tive banda há muito tempo e atualmente eu discoteco também aí. Muito bem. Com uma certa frequência, né? Amanhã eu vou tocar ali no Vexame Bar. Qual segmento? Eu discoteco, tem alguns projetos, assim, né? Com outros amigos ou sozinho, né? Então, ou vai mais para uma linha de... Sozinho, geralmente, estou mais tocar música brasileira, música funkeada, assim. Entendi. Samba rock, muito, Jorge Ben, Tim Maia e outras brasilidades que a gente fala. E também discoteco rock, que a gente fala rock para dançar, né? Sim. Esse projeto de amanhã é o Pizza Noise, que chama, eu com o Bernal, o João Paulo, e a gente toca rock. Que bacana. Quando tocava, quando tinha banda, qual que era a banda? A banda que mais durou assim bastante tempo, que a gente viajou bastante, tocou, era o Dimitri Pels. Inclusive, a gente fez ano passado um show, e 10 anos sem tocar, a gente fez um show ano passado, foi muito legal, e a gente está planejando fazer mais vezes esse ano aí de novo, assim, um revival aí da banda.
Que bacana, cara. Legal. Deu para ver, né, Gustavo? Não, só de curioso, eu conheço o Dimitri, já estive em alguns momentos, só que eu não tinha ligado ainda o nome da pessoa. Já curti alguns rolês lá para trás, época de 21, Sim, Barfly. do Fly, Fly. fui muito, né, nesses lugares aí, bacana, cara. Que legal, você toca o quê? Eu toco teclado. Ah, massa, bacana. Legal. André, qual que é a sua função no IFAM? Primeiro, diz pra gente o que é o IFAM e qual que é a importância do IFAM para a sociedade brasileira, para a sociedade sul-mato-grossense. Dá mais essa clareada pra gente. Beleza. O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, é um órgão aí muito longevo, na verdade, ele é criado em 1937, né, então ele já tem 80 E lá vai cacetada. e alguns anos. E o IFAM, ele é o órgão responsável, a autarquia responsável pela preservação do patrimônio histórico, né, e artístico nacional, patrimônio cultural brasileiro, a promoção, enfim, educação patrimonial, né, a gente tem um trabalho aí bastante amplo na área do patrimônio. Sim. Né? A gente tem aí outras instituições que trabalham com patrimônio nas outras instâncias, então tem órgãos estaduais e municipais, e a gente trabalha muito em conjunto também, né? Mas cada um tem a sua atribuição no sentido de tanto da identificação quanto da preservação dos seus bens, né? Que cada um identifica. Entendi. Estou no IFAM desde 2014, janeiro de 2014. Sou arquiteto, né? A gente tem um trabalho, claro, tem as especialidades, então assim, a parte mais do patrimônio material que a gente fala, que é o patrimônio construído, os prédios, né? Sim. Acaba recaindo mais para os arquitetos e engenheiros, porque né, entendem mais do assunto, mas a gente tem muita troca. Então a gente também trabalha em conjunto aos outros colegas historiadores, antropólogos, na área do patrimônio imaterial, trabalhamos aí com as manifestações culturais, enfim. E isso é muito importante para a história de um povo, não é, André? Ah, sim, né? A gente tem um historiador, professor, né? O Piano Bezerra de Menezes, que ele fala, né, eu não vou lembrar certinho a citação aqui, mas dessa questão da importância, enfim, todo mundo conhece aquela frase, né, que é importante a gente saber quem a gente é, né? Sim, eu acho que a cultura, de uma maneira geral, e o trabalho com o patrimônio cultural especificamente, trabalha nessa dimensão, né, dessa identificação do que é uma referência cultural, uma identificação cultural em comum entre as pessoas, é algo que nos une, né, assim, que reforça laços mesmo de coletividade, esse entendimento enfim, ainda mais no momento que a gente vive muita fragmentação, né, as pessoas têm dificuldade às vezes de se identificar com os outros, e eu acho que a cultura é o ponto ali que ajuda a gente a se entender mesmo nesse sentido. Com certeza. Só para dar uma esclarecida, quando você fala no patrimônio material, vamos dizer assim, ali, por exemplo, na 14 de julho, ali, um pouquinho mais para cima, para o lado da Escola Dom Bosco, a gente lembra que teve um movimento, uma época, você lembra disso, né, Gustavo? Que tiveram que retirar aquelas propagandas e coisa e tal, para ficar só o prédio mesmo, com a sua arquitetura original, a própria esplanada ali da antiga Noroeste. Tudo isso está incluído no patrimônio material do nosso estado, é isso, André? Sim, no caso pelo IFAM, né, como eu falei, né, tem tombamento municipal, estadual e federal, né? Sim. E, vamos dizer, não é uma questão de importância, mas é uma questão assim, de referência. Então, assim, às vezes algo é uma referência para a história ou para a cultura do estado, mas não necessariamente ela está sendo identificada num nível nacional, às vezes, né? Mas, especificamente para o IFAM, o que a gente tem tombado como patrimônio material aqui em Campo Grande é o conjunto ferroviário mesmo, né? São 135 imóveis ali, que foram construídos pela Noroeste do Brasil. E esse conjunto, ele
de maneira diferente, mas ele é identificado pelo município, pelo estado e pelo nível federal, né, pela União. Entendi. Então, todas as instâncias trabalham aí com esse conjunto, porque ele, de fato, tem uma importância muito grande em todos esses âmbitos. Ou seja, para o município, né, eu gosto de brincar assim, a gente não sabe se Campo Grande seria uma capital de um estado que viria a ser criado se não tivesse chegado o trem aqui em 1914. Né? A gente tinha a importância ali das trocas, tudo. Corumbá era outra dimensão, assim, né? E aí, quando Campo Grande vira esse eixo mesmo, né? Onde chega o trem, Sim, sai para Corumbá sim. e vai para também Ponta Porã, ele ganha outra relevância e o desenvolvimento da cidade a partir disso, né? Por isso que eu vejo com muito carinho, viu, Gustavo? A Casa dos Baís ali, cara, é um dos pontos que eu mais gosto da nossa cidade, sabe, André? Uhum. A Casa dos Baís, porque acredito que ali aconteceu muita coisa da nossa história, deve ter acontecido ali, mesmo quando era moradia, né? Uhum. Depois passou a funcionar como uma pensão um hotel, né? Então pensa no movimento, quantos assuntos não foram tratados ali, quantas decisões não devem ter sido tomadas ali dentro daquele prédio, né? Essas edificações históricas tem muita história, né? Tem muita memória, muitas histórias assim que a gente sempre tem coisa para descobrir, né? Para conhecer. Quando você conversa com as pessoas, por exemplo, voltando lá na área ferroviária também, a gente logo ao lado ali tem a Associação dos Ferroviários Aposentados, Pensionistas, Demitidos e Idosos, né? Que é a FAPED. Então, às vezes, eles fazem... Às vezes, só a gente passar lá e trocar uma ideia, mas às vezes a gente já organizou roda de conversa, né? E você pegar lá também na Morados Baís, mesma coisa, né? As pessoas já que trabalharam lá em diferentes momentos da história, né? Sempre tem história, né? Sempre tem muito para se aprender, assim, né? Falando em história, eu vou contar uma para vocês aqui bem rapidinho. Um amigo nosso, já falecido, né? Ele morava em Miranda e morava numa daquelas edificações seculares lá de Miranda. Miranda tem muito disso também, né? E aí, ali na pracinha, ali naquela rodinha de aposentado, o pessoal jogando um bozozinho, jogando, né, alguma coisa, se divertindo. Alguém chegou nele e falou bem assim: ô, você não vai lá na sessão da Câmara Municipal? Ah, não vou não, esses caras ficam com conversa lá, vou ficar por aqui. Ele falou: pois é, mas hoje é dia que a vereadora fulano de tal lá vai sugerir que a sua casa seja tombada. Aí ele ficou bravo, foi pra lá, falou: a vereadora vai tombar a casa dela, se ela tombar a minha, eu vou morar onde? Por isso é importante a gente esclarecer essas questões do valor histórico que essas coisas têm pra gente, né, André? Assim, pro povo mesmo, né? É a história do povo. André, qual que é a sua função hoje dentro do IBAN? É Giovanni. Giovanni. Não, só falar da questão do nome, só uma curiosidade, né? Porque você falou, realmente acontece muito essa confusão do nome do tombo. A gente, até na família, eu lembro uma vez que meu pai conta, assim, né? De ver uma notícia e falar para minha avó, muito tempo atrás, vão tombar tal imóvel, mas por quê, né? Entendendo tombar como derrubar, destruir, né? Demolir. E esse é uma palavra, é um conceito, um nome que é exclusivo, assim, brasileiro, né? Que foi selecionado, na verdade, em referência a uma torre lá em Portugal, que é a Torre do Tombo, que era uma torre que tem muitos documentos históricos, né, nesse prédio. E, enfim, como fomos colônia, né? Então tem muitos documentos ali da época do Brasil colônia. Então, assim, o que ia para esse prédio eram documentos ali que tinham, sei lá, um valor histórico, e aí fizeram essa referência desse nome. Tombado. Tá tombado, né? Se a gente pegar outros... Sabia disso, Gustavo? Não sabia não, cara. Não sabia que bacana, disso não, essa é história. Bacana mesmo. André, qual que é a sua função hoje dentro do IFAM? Eu sou arquiteto, faço parte do corpo técnico lá da divisão técnica do IFAM. Sim. E a gente trabalha, como eu falei, com várias áreas, né? Desde análise e autorização, assim, o que tem bastante demanda é isso, né? Análise e autorização para reformas nos bens que são tombados. Educação patrimonial, então a gente faz visita
recebe escola, vai em escola, ou não só a escola, né, outros grupos, para fazer visita guiada ali pelo conjunto, por exemplo, né? E outras atividades. Também tem contratações, né, licitação e tal, mas é que acaba que a demanda de intervenção, como são prédios imóveis privados, é muito mais do próprio proprietário que está querendo fazer uma reforma e tal, e traz ali a proposta para a gente analisar. Entendi. Nós somos em quantos hoje no IFAM, mais ou menos? Olha, para estimar hoje? Não são muito não, aqui no IFAM Mato Grosso do Sul, Isso. né? Um pouco mais de 10, se a gente pegar, porque assim, tem servidores, tem terceirizados, né? Passa um pouco mais, né? Entendi. Mas por volta disso aí, de 10 a 15. Aqui e tem Corumbá também, então dá um pouco mais, vamos 15 a 20. Né? Tranquilo. É o suficiente para tratar do que tem que ser tratado? Olha, não é o suficiente. Assim, a gente já teve uma realidade pior, né? E aí a gente teve um concurso ali em 2018 que deu uma melhorada na situação, assim. Deu uma equilibrada. Uma equilibrada, mas o que acontece, e talvez já entrando um pouquinho nas pautas da greve, sim, mas o que acontece é exatamente que a situação da cultura, da situação remuneratória da cultura no Executivo Federal, ela é muito desprivilegiada. Não tem como. A gente tem dados assim que é um dos 3 piores salários aí do Executivo, né, que já não é enfim, se a gente for fazer a comparação, o Executivo já não é o privilegiado também, né? E a gente perde como um todo, né? E a gente perde muito. Agora teve o CNU, né? Uhum. Você vê, saímos, estamos perdendo gente para o CNU aqui em Campo Grande e no Brasil como um todo, que as pessoas vão procurar, enfim, realidades de carreira melhores, assim, né? Mais vantajosas. Então a gente sempre sofre com esse esvaziamento, né? Então a gente vem esvaziando, aí tem um concurso, dá uma melhorada, que é a situação que a gente ainda está sentindo assim, ok, agora tá um pouco melhor do que a gente já passou, mas com o tempo a gente só vai perdendo gente, né? Continua perdendo gente. Entendi. Hoje, então, agora, essa semana passada, não essa semana, né, André? Vocês tiveram uma assembleia. Sim. É isso? E o que foi pautado nessa assembleia, André? Então, que a gente está nessa realidade de greve aí, né, a nível nacional da cultura. É uma discussão que já vem se arrastando aí ao longo do ano, né, na verdade do ano passado, né, e desse ano. Enfim, na verdade a negociação, a luta pelo plano de carreira da cultura, ele já são 20 anos aí, né? O MINC existe há 40, já há 20 anos tentando uma luta por ter um plano de carreira específico da cultura que resolva essas questões aí mesmo de defasagem, enfim, entre outros pontos específicos. Mas desde o ano passado foi tentada essa negociação, houve a criação de um grupo de trabalho dentro do próprio MINC para auxiliar a fazer uma proposta de plano de carreira específico, que foi entregue para o MGI, né, Ministério da Gestão. Gestão e Informação, acho que né? Em agosto do ano passado, e já são 11 reuniões com o MGI que eles desmarcam, né? Então, só agora, essa semana, teve a primeira reunião. Qual que é a justificativa que o MGI dá para desmarcar essas audiências, André? Olha, eu não sei especificamente, mas eu acho que cada vez vai acontecendo alguma coisa. A questão é que agora, só com a greve, conseguiu ter uma reunião, e aí nessa reunião o que ficou claro, que foi agora, recente, é que eles, de fato, não tinham nem olhado o que foi apresentado lá em agosto. Nossa. Eles conheciam, então tá uma relação muito, muito complicada, assim, né, com o MGI nessa situação, né? E a pauta né, o que se busca é estabelecer isso. Na verdade, já vem desde uma greve, agora eu não vou lembrar de qual, se é de 2014 ou se é uma lá atrás, que foi definido
que iria ter estabelecer essa mesa de negociação e nunca, né, pelo plano de carreira, e ela nunca foi criada, né? Agora, com essa greve, a intenção é chegar nesse ponto, né, da gente sentar com o MGI e, de fato, discutir essa criação do plano de carreira. Quer dizer que o IPHAN não tem nenhum representante nessas rodadas de negociações que o governo criou aí, Então, essas negociações, eu não vou saber. Se bem que é o seguinte, por exemplo, nós temos o Sindicep, né? Uhum. O Sindicep representa o IPHAN também. Sim. Né? Aí isso que eu ia falar. Então, nós temos aqui na nossa direção a Maria Helena Farias, que é a nossa diretora de administração, o Hélio, que é o nosso diretor financeiro, o Nivaldinho, que é do jurídico, e essas pessoas, o próprio Jorge Guimarães, que é o nosso secretário-geral, essas pessoas sempre estão acompanhando, e algum deles, como a Maria Helena, por exemplo, tem assento, né, nessas mesas de negociação. Lógico que aí vai levar a questão do IPHAN para dentro, né, como leva de toda a base. Mas eu digo assim, por exemplo, hoje o INSS, eles conseguiram, de uma maneira, eu acho que é esse caminho que o IPHAN também está tomando, de ter uma participação mais ativa dentro dessas negociações, não é isso? Sim, e assim, o que a gente teve recente, né, foi um ajuste horizontal, né? Mas a questão é que só o ajuste salarial, ele não resolve a questão da defasagem, né? Sem o plano de carreira, porque... Entendi. Você fica nessa luta a cada tantos anos lutando para ter um... E a gente, enfim, né, eu até trouxe alguns materiais aqui que o pessoal juntando, a gente tem, assim, comparações, sabe, de evolução de carreira, sim. de atuação do setor Por favor. Não, mas eu não vou entrar muito aqui nos detalhes, mas você vê, assim, que os cargos da cultura hoje, né, assim, aqui são os dois piores, né, o cargo da cultura e esse outro PGPE, comparando com outras carreiras semelhantes, assim. Entendi. Ou no setor ou na área da cultura. Há uma discrepância, né, muito grande, André? Há uma discrepância muito grande, sim, se você olhar a evolução mesmo salarial, né, a gente vai ficando... Eu buscava a questão... Bom, se bem que o plano de carreira e salário é um sonho de quase todos os segmentos do executivo, né? Sim. Então, seria o plano de carreira que equilibraria, de fato, esse anseio de vocês. Sim. O ponto principal é esse, né? Sempre toda greve, toda movimentação tem outras questões, tem questões da própria estrutura do serviço mesmo, assim, né? De condições, mas eu acho que o plano de carreira é o ponto principal e é o que impacta em algo que é estrutural também, que é o recurso humano mesmo, né? Dessa perda, né? E que está impactando, a gente já está tendo recentemente aí incidentes aí que meio que simbolizam um pouco, né, essa dificuldade. Entendi. Essa precariedade, né? A gente teve agora lá em Salvador, né, o desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, que foi uma pauta aí nacional, apareceu bastante. Sim. Né? Mas a gente tem, além disso, enfim, museus esvaziados que estão com dificuldade de manter o seu funcionamento por falta de gente ou por falta de condições também. E entre outras questões aí que vão sofrendo mesmo com essa situação, né, de precariedade de recurso humano. Né? E tem uma coisa também, André, que penso eu, nós brasileiros, a gente, não que a gente despreze, mas a gente não se atém muito a isso, né, para a questão de museu. Pô, eu lamentei muito o desabamento daquela igreja, porque é uma coisa histórica, faz parte da história. E tudo que faz parte da história da gente e se acaba é um pouquinho da nossa história
que está se acabando ali. Então, quando você fala em visitas à escola, é justamente para isso, para ver se consegue acender entre os escolares essa busca pelo conhecimento da história, pela Sim. informação. As ações de educação patrimonial, né? A gente aqui, em Mato Grosso do Sul especificamente, já sempre houveram ações nesse âmbito de educação patrimonial, mas uns anos mais recentes a gente começou a tentar estruturar isso melhor, né? Tentar organizar. Então, ó, se a gente faz isso, eram ações um pouco mais esparsas, a gente tentar organizar isso dentro de um programa mesmo de educação patrimonial. Mas agora também na gestão atual do IPHAN, o presidente, o Leandro Graz, que é o presidente atual, ele também colocou como uma questão prioritária, e de fato a gente entende isso, né? Que é um ponto-chave, assim. Sim. Porque a própria preservação está na Constituição mesmo, né? Que a necessidade, a obrigatoriedade, enfim, né? De preservar a cultura, enfim, a memória, é algo entre as instâncias e com a própria população em geral, né? Então é uma responsabilidade de todos, assim, não só das instituições, né? E a gente sabe a gente percebe como que isso impacta, né? Onde isso é reconhecido, onde as pessoas entendem aquilo como de valor, valor histórico, né? Da sua memória. Às vezes as pessoas só percebem isso quando perde, que isso é o que acontece muitas vezes, né? Então, às vezes acontece de perder um imóvel ali de alguma maneira, ou um incêndio, e aí todo mundo lembra como que aquilo foi, poxa, importante ali na sua vida, no seu território, na sua infância, às vezes. Às vezes algo que nem é necessariamente patrimônio, mas é algo que fez parte da vida ali daquela comunidade. Eu, por exemplo, eu posso te dar um exemplo. Eu sou cria ali da região do bairro São Francisco, né? Então, por ali onde fica o IPHAN ali, Sim. Eu conheço desde moleque ali a escola Batatinha, a estação, né? A esplanada. E a igreja São Francisco, que está lá no final da... Eu nunca sei se ali é final da 14 ou início da 13, né? Mas ali está a igreja São Francisco, que, pô, me lembro como se fosse hoje. 5 horas da manhã tocava o sino, e daí a cada 15 minutos, entendeu, o Gustavo? E é uma igreja que fez parte, apesar de eu não ser católico, mas fez parte da minha história. Sim. A gente sempre estava por ali. Ou seja, são coisas assim que realmente, né, marcam. Então passo por ali, olho aquela estrutura, olho aquele prédio, fico saudosista. Então acho que essas coisas realmente têm que ser preservadas. André, diz para mim, qual que é os próximos passos que vocês vão tomar agora, depois que foi determinado o movimento de greve? Então, a gente até na Assembleia, né, que a gente definiu pela adesão à greve, a gente até brincou um pouco falando assim, como que a gente é ruim de greve às vezes, no sentido de que não é que ninguém quer parar o serviço. Tem água aí, meu irmão, pode ir. Ninguém quer parar o serviço, na verdade, porque você tem ali... enfim, a gente entende o trabalho no IPHAN, um trabalho até na cultura, boa parte é um trabalho um pouco vocacionado, assim, as pessoas gostam ali de trabalhar na área da cultura, e você... Tem esse compromisso, né? Sim. Então, às vezes, isso já aconteceu em 2014, que a gente teve uma greve, que a gente falava assim, vamos aderir à greve, mas a gente quer terminar esse serviço aqui antes, né? E aqui a gente também ficou um pouco nessa coisa assim, mas a gente quer impactar, quer pressionar, quer usar do instrumento a greve para pressionar, e a gente já viu, até por essa questão da reunião do MGI, como que era uma necessidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente de impactar algumas ações que, vamos dizer assim, que vai impactar a sociedade, mas não vai fazer pressão exatamente para a gente conseguir ali o que está se lutando com a greve, né? Sim. Então a gente até optou por manter algumas atividades, que a gente vai nessas atividades apresentar um pouco as questões, enfim, levar ali uma faixa, falar, né?
E aí, no caso, agora em Corumbá, a gente tem o... Vocês estão descendo para Corumbá agora. Parte da equipe, né? A gente tem lá dentro da programação do Festival da América do Sul, que vai ser agora lá em Corumbá, na verdade começa um pouco antes, mas já é o começo do festival, né? Agora, no dia 15, a gente vai ter o Andanças do Patrimônio, que é uma atividade, enfim, que vem sendo construída já há um tempo, visando, enfim, até o fortalecimento de uma luta antiga que é da implementação do Sistema Nacional do Patrimônio, que faça um pouco essa integração das políticas de patrimônio nas diferentes instâncias, né? Então lá a gente tem essa agenda agora, que vão alguns colegas, eu também vou estar lá, e aí a gente optou por manter essa participação, até porque tem alguns colegas ali com cargos que acabaram também não aderindo à greve, que já vão, né, lá para participar dessa atividade. E a gente vai estar lá em Corumbá, parece que o pessoal do Sindicep vai ter alguns colegas aí do Sindicep lá de Corumbá que vão também participar com a gente, isso, né? Acompanhar. Enfim, né, a gente vai ter uma reunião agora, porque como está sendo gravado, né, já vai acontecer ainda, mas... Vai acontecer ainda, mas vai depois da publicação. A pauta é voltada para isso, né? Mas a gente vai ter uma reunião para a gente também articular o que vão ser as nossas ações mesmo, né? Porque a gente tem uma dificuldade de divulgar a greve, é diferente de algumas áreas que, ao você parar, a cidade inteira percebe, né? Então a gente tem ali o que seria nosso público, além dos próprios moradores, enfim, de conjuntos tombados, mas também o próprio setor cultural, que a gente tem uma proximidade. Então, vamos buscar construir algum tipo de atividade nesse sentido, de ação. E isso, divulgar, gravar, procurar a mídia, algum apoio. Mas, de maneira geral, acho que a pressão está acontecendo mais lá em Brasília mesmo, né? A gente está tendo aí, tivemos audiência pública, tivemos essas reuniões, o pessoal está se articulando por lá. Então, meu irmão, já começa por aqui agora esse nosso bate-papo, né? Daqui um pouco está no YouTube, não é, Gustavo? Daqui a pouco o Gustavo vai editar, vai dar uma ajeitadinha na minha voz, eu sempre saio fora do microfone, entendeu? Mas o importante é que tem uma visão. Não só é importante reforçar, eu estive, né, na assembleia lá do IFAM, por mais aí o André falou que nem todos puderam aderir por conta dos cargos, mas independente da adesão, todos apoiaram e todos são favoráveis à greve, né? Então tá todo mundo unido. Isso é bacana. Nesse ponto, isso é importante a gente lembrar, né, André? Então, André, aproveita a sua câmera ali, ó, explica para os colegas, para os moradores, né, do conjunto, né, de moradias que você disse, bem como para a população em geral, o porquê da greve, né, e como é que vocês estão pensando em fazer isso. Fala com a base é sua. Poxa, agora eu fiquei até tenso. Enfim, acho que a gente já acabou abordando aqui na conversa, né? Mas é isso, assim, é uma luta antiga, né? O MINC, como a gente fala, 40 anos de Ministério da Cultura, 20 anos nessa luta pelo plano de carreira. Isso já tivemos outras ocasiões de greve mesmo, né? Se eu não me engano, 2005, não sei se teve 2009 ou 2014, e agora, acho que foi 5, 7, 14 e agora, né? E de todas essas ocasiões de luta, a gente, assim, parte do que foi conversado foi cumprido, do que foi acordado, mas nem tudo, e o plano de carreira acho que a luta, enfim, a própria criação dessa mesa de negociação pelo plano de carreira é algo que a gente vem tentando aí no mínimo agora, né, mais recente, nessa gestão mais recente, ao longo de mais de um ano, e só agora com
com a greve que a gente conseguiu mesmo ser ouvido, né, ser recebido lá no MGI, para se fazer essa discussão, né. A construção do plano, ela, enfim, não é nada fora da realidade. O impacto financeiro também no orçamento é muito baixo. A gente tem vários estudos que foram feitos, teve o apoio do próprio Ministério, foi dentro do MINC mesmo, né? Para construir algo que fosse possível, e mesmo assim a gente, enfim, vinha sendo ignorado, né? E isso acabou culminando na deflagração da greve e essa adesão, que hoje já são 20, acho que 23, eram 22, mas tinham alguns estados que iam reunir hoje. Enfim, 23 estados, depois eu vou pegar a lista aqui, Bacana. Que já aderiram pela greve. E estamos aí, vamos lutar aí e ver o desenvolvimento aí. Eu só posso dizer para você, André, que é o seguinte, por exemplo, eu vejo algumas pessoas, o Gustavo, né, de dentro da própria base, funcionários, dizendo que essas mesas de negociação é uma maneira do governo nos enrolar, do governo levar a gente na conversa, do governo isso, do governo aquilo, isso não dá em nada. Eu não vejo assim, sabe, André? Eu vejo a mesa de negociação, se vocês estão instalando a mesa de negociação do IPHAN, eu vejo como uma porta. E você não entra em lugar nenhum que não seja por uma porta, viu, Gustavo? Entendeu? Então, se vocês já conseguiram acessar, estão conseguindo acessar essa porta, daí para conversar é outra coisa. Qual que é a dinâmica que as pessoas estão usando lá para conversar, para convencimento, para debater, enfim, para discutir, né, os anseios, aí vai de cada órgão, de cada setor, né? Eu espero sinceramente que vocês obtenham bastante sucesso, que vocês consigam evoluir. Eu sempre ouvi falar muito no IPHAN, mas não conhecia assim com tanta clareza como você colocou. É um órgão de extrema importância para nós enquanto sociedade, não é? Porque se for para a própria sociedade cuidar de um patrimônio público, tá aí os exemplos que a gente tem, né? Vamos pegar por um ponto de ônibus que o cara utiliza todos os dias, ele não cuida daquilo ali, cara. Como é que o cara vai cuidar de uma coisa aí do século passado e coisa e tal? Então, é preciso, tem que ter, entendeu? Eu tenho muito respeito por isso e eu espero que realmente vocês consigam avançar nessa pauta de vocês, viu, André? Valeu. Aqui no Mato Grosso do Sul tem uma coordenação, uma direção, uma gerência do IPHAN? A gente tem uma superintendência. O IPHAN, ele é um órgão, até tem um colega que sabe falar, assim, são poucos órgãos que estão em todos os, que estão de fato em todos os estados, assim, né? O IPHAN, ele tem uma superintendência em cada capital, né? E alguns escritórios técnicos em cidades onde tem grandes conjuntos. Entendi. E tal. Então aqui no estado a gente tem Campo Grande, a superintendência em Campo Grande e um escritório técnico em Corumbá. Que boa parte dos nossos bens... Que é uma cidade histórica, né? Boa parte dos nossos bens tombados estão em Corumbá. E até um dos bens imateriais, né, que a gente fala que são registrados, também vamos dizer, acontece mais lá em Corumbá. Porque a gente tem outras manifestações, como a capoeira, que é no Brasil inteiro, né? Então a gente tem. Mas a viola de coxo, né? O modo de fazer a viola de coxo, é uma cultura ali ligada ali mesmo à área do Pantanal, ali, né? Então a gente tem aqui Corumbá, Ladário e também no Mato Grosso, né? O pessoal do Mato Grosso também trabalha com a viola de coxo. E o Banho de São João, que também é um pouco mais recente, né? E que ocorre também em Corumbá e Ladário. Ô André, só uma curiosidade. O IPHAN não teria condições, não digo só aqui no Mato Grosso do Sul, mas pelo território nacional afora, não teria condições dele mesmo manter uma casa, tipo um museu, alguma coisa para visitação,
nunca teve esse projeto, ou já teve e morreu? Como é que é isso? Tem alguns casos assim, né? A gente tem a política das casas do patrimônio, que agora está retomando, né? E aqui a gente tem uma possibilidade. A gente respondeu há pouco tempo agora um levantamento do nacional sobre isso, né? A gente tem um imóvel aqui que recebemos não faz muito, ele ainda está... Estamos precisando de recursos para... Ele não está em uso, né? É um imóvel ferroviário, e que a intenção aqui é trabalhar com a política da Casa do Patrimônio numa parceria talvez com o governo do estado. Então, acaba sendo um espaço que serve tanto para uso educativo, cultural, mas também para os próprios detentores, que a gente fala, né? São as pessoas que trabalham ali com as manifestações culturais protegidas, seja, às vezes um professor dá aula de capoeira lá, ou o mestre artesão vir fazer uma oficina, ensinar a fazer viola de coxo aqui, né? Entendi. Então tem essa política das casas do patrimônio, que funciona em alguns estados. Aqui a gente não tem nenhuma, mas a gente está com essa intenção aí, né? De utilizar um imóvel agora que está com a gente, que foi passado pelo DENIT, para esse uso. Tranquilo. Gustavo Monge, eu ia falar para você, fazer uma pergunta de arquiteto para arquiteto, mas não é, de músico para músico. Não, nada, não. Alguma coisa, prof? Não, só ele falando em lá de Corumbá, minha terra, minha Corumbá, eu fico só lembrando da festa da viola de coxo, tem o seu Agripino. Já é falecido, acredito, né? Faleceu. Eu tive já a oportunidade em alguns anos para trás de entrevistá-lo, de estar na casa dele, enfim. E a festa de São João lá é demais, incrível, né? É muito legal. Corumbá é um outro universo, né, André? Corumbá é demais. Eu adoro. Sempre que eu posso ir, eu acho um prazer, assim. Gosto muito. André, meu querido, meu irmão, alguma coisa, algum assunto, algum ponto do nosso bate-papo que eu não provoquei na nossa conversa e que você acha que tem relevância, que a gente não poderia encerrar o nosso bate-papo sem tocar nesse assunto, fica à vontade, meu querido, para você colocar aí para gente. Não, eu agradeço, né, o convite, a participação aqui. Acho que a gente acabou de uma forma bem fluida, tocando nos pontos aí também relacionados à nossa greve, a nossa luta. E acho gostei bastante de saber aqui desse espaço, exatamente. Achei bem legal. Tá à disposição. Confesso que eu não seguia, vou seguir agora lá tá à disposição no YouTube para ver o material aí. Achei bem legal. Tá à sua disposição, tá à disposição do IFAM. E fora do YouTube tem o próprio site da rádio para acompanhar a programação de notícia do sindicato, as entrevistas, músicas, se quiser ouvir o dia inteiro. Sim. Tem os blocos musicais legal. Também, né? Que é sindcepms.minharadio.fm. É o site oficial da Rádio Sindicep. E assim, aqui até aproveitando o espaço para dizer que amanhã é um dia D da vacinação. Já vai ter passado, né? Hoje é dia 9, vamos colocar, né? Vamos deixar bem claro. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9, a gravação. Então, mas assim, Gustavo, acho importante a gente dizer que nós estamos passando por um momento bastante complicado no estado, no Brasil, né? Com a questão da síndrome respiratória, né, aguda, não é? E que a gente está no meio de uma campanha de vacina da influenza e que é importante para quem ainda não vacinou, vacinar. Esse ano a coisa foi tão complicada que você vê que a vacina abriu para todas as faixas etárias. Então, é bom que você procure uma unidade de saúde mais próxima de você, se vacine a sua esposa, seus filhos, sua sogra, enfim. Então, quando a gente conseguir dar uma amenizada nessa questão, porque é o meu local de trabalho, eu e o Gustavo, nós temos aí uns planos aí para dar uma melhorada na nossa programação, de repente fazer até uma programação ao vivo e coisa e tal. Legal. E aí ter a honra de convidar você para vir falar de outras coisas, de música, enfim, da sua participação aqui, né?
e agradecer você por ter vindo até nós, trazer essas informações, honrar o nosso programa, valorizar o nosso programa com a sua presença. Leve um abraço nosso para o pessoal do IPHAN. Qual que é a avaliação que o pessoal do IPHAN faz da nossa direção, da direção do Sindicep hoje, André? Olha, então, a gente teve mais próximo do sindicato. É engraçado, né? Não sei, vocês daqui devem assim, acompanhar um pouco essa movimentação e saber, não sei se isso acontece em todo local, mas quando em 2014 a gente entrou e teve a greve logo em 2014, né? Daí o pessoal, eu tinha acabado de entrar, a gente se filiou, e aí ficou um pouco mais próximo do sindicato. Depois teve um momento, o sindicato juntou, né, que era a Sindicep, aí juntou com outros... Sindisprev. Sindisprev, e ficou maior, e mudança de diretoria, a gente acabou perdendo um pouco o vínculo mesmo. Assim, deu uma né? distanciada. Aí teve alguns colegas também que acabaram deixando de sindicalizar, e aí ficou só eu acompanhando, assim, um pouco... conversando ali, vendo o que estava acontecendo. Aí agora eu imagino, eu espero, né, com a greve, que mais colegas venham participar e a gente fique um pouco mais por dentro mesmo da movimentação. É verdade, o que o André disse é verdade, companheiros e companheiras lá do IPHAN, você que ainda não é sindicalizado, nos procure, vem, né, faça a sua ficha de filiação aqui no sindicato, queira ou não, é a única ferramenta legítima que nós temos ainda, nós, trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal, ainda temos para tentar garantir, resistir e ir em busca de momentos melhores, como esse que o IPHAN está almejando agora, que é justamente a instalação da mesa de negociação. Então, se você ainda não é filiado, nos procure, se filie. A gente precisa disso para ganhar força, para ganhar, né, engajamento, para fortalecer, não é? Sim. André, leva um abraço nosso para todo mundo do IPHAN. Valeu. Uma boa sorte a todos vocês. Pessoal, conversamos aqui com o André Vilela Pereira, também conhecido como Samambaia, não é? Ficou faltando ele explicar o porquê do Samambaia. Ele verdade. falou nos bastidores. O Samambaia por quê, André? Samambaia era porque eu era cabeludo mesmo. Foi um apelido que veio do ensino médio. E ficou, e aí com a época de banda, né? Conheci muita gente com o apelido, as pessoas já me conheciam só como Samambaia. Até hoje, como eu adotei, assim, passei a usar André Samambaia, tem gente que acha às vezes que é sobrenome, fala, é apelido e tal. Mas é isso, eu perdi o cabelo, mas o apelido ficou. Ótimo. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Vamos aguardar vocês para o próximo bate-papo. A gente já está convidando o André para um retorno próximo, se Deus quiser, com boas notícias, com notícias de que eles conseguiram avançar na negociação deles, que a mesa de negociação já está instalada e que o plano de planos de carreira deles já está sendo discutido. Futuramente a gente gostaria de realmente trazê-lo para estar dando essa notícia para a gente. No mais, a gente fica por aqui agradecendo vocês, desejando a vocês uma ótima tarde, uma ótima semana, enfim, tudo de bom para vocês, paz e luz. Você ouviu Fala com a Base, com o Velho Dil.